Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos com o capítulo O Campo. Vimos bastante a relação do campo com a cidade, as características do trabalho no campo, a questão da agricultura de subsistência. O que é mesmo a agricultura de subsistência? É aquela onde a família trabalha, produz para seu sustento, para eles consumirem, e uma pequena parte vai para a comercialização. E os boias-frias, quem são? São aqueles funcionários que trabalham em grandes fazendas, médio e grande fazendas, que trabalham apenas no período de colheita e plantio de alguns produtos, certo? Continuando sobre o nosso tema, o campo, vamos ver agora sobre os produtos do campo. Nossa, essa mesa de café da manhã, olhar assim, é tão bonita, dá até uma fome, né? Então veja aqui. Todos os dias, nossas mesas estão repletas de produtos vindos do campo. Mesmo que alguns deles não pareçam, pois foram industrializados ou produzidos artesanalmente, passando por transformação. Observe a imagem a seguir. É aquilo que a professora falou no início com vocês. Veja bem, quando o queijo chegou na nossa casa, por caminho que ele passou antes. Onde que começou a matéria-prima, a primeira parte? Começou tudo lá no campo, não é? Com a questão de tirar o leite da vaca, saiu lá da fazenda, foi para a indústria, teve todo o processo da pasteurização, do preparo do leite, que aí recebeu a caixinha para colocar o leite dentro da caixinha. É verdade, também tem o leite que vem no saquinho, não é? Todo esse preparo até chegar esse queijinho aqui na mesa da gente. Temos o café também. Será que quando a pessoa colhe o café já colhe no pó? Não. Tem a sementinha do café que a pessoa colhe e vai para a fábrica. Aí faz todo o processo para virar o pó até chegar na mesa da gente. Você consegue identificar na imagem quais produtos vieram do campo? Puxa, agora é a hora que você vai analisar aí quais produtos que você olhando aqui vieram do campo. Então a professora já deu um exemplo. O café, o queijo, temos o ovo. Que mais? A geleia veio do campo? Veio também a matéria-prima que fez a geleia, veio do campo. Então veja aqui ó, o suco que parece ser de laranja. Quantas coisas tem aqui nessa mesa que originou lá no campo? Podemos perceber que alguns produtos vindos do campo não passam por processo de transformação até chegarem até nossas casas, como é o caso de alimentos in natura. Então veja pessoal, o que são esses alimentos in natura que não passam por esse processo de transformação? Uma fruta, por exemplo, né? A fruta, ela até pode ir para a indústria, para ser embalada, para vir para a casa da gente. Tem algumas frutas que acontece isso, mas não é o comum. O comum sai lá do campo, vai direto para essas grandes feiras, onde tem a distribuição e outros comerciantes vão comprando até chegar na nossa casa. Então, frutas, verduras, legumes. Então, esses são alimentos que nós consumimos in natura, ok? Então, olha lá, até o nosso glossário está explicando. In natura, alimentos que são consumidos em seu estado natural, como frutas, verduras e legumes. Outros produtos do campo são utilizados como matéria-prima e, por isso, sofrem grande transformação no processo de industrialização, sendo mais difícil reconhecê-los em nossas mesas. Então, a professora deu vários exemplos ali anteriormente. O queijo, como eu falei, o queijo, existe a plantação do queijo? Ou o animal que já faz o queijo como nós consumimos?
Não, então vem do leite da vaca que vai para a indústria, passa por todo o processo de transformação até chegar à nossa mesa desta forma. Mas eu vejo aqui, ó, tem um pote que parece com um iogurte, tem uma frutinha aqui que está me parecendo ser um morango, por exemplo. O morango ali é uma fruta, ele está em natura. Existe a planta que produz o morango, não passa por toda aquela transformação, ok? Então isso é um exemplo de um produto in natura. Vamos então para o de olho no local. Pesquise em sua casa 2 produtos que tiveram origem no campo e complete o quadro a seguir. Então veja aqui, 2 produtos. Pegue aí, pessoal, um produto in natura e o outro que seja industrializado. Só para você fazer essa comparação, tá bom? Então, uma sugestão aqui, uma fruta, um legume, uma verdura para ser in natura. E aqui embaixo você pode escolher outro produto. Pode ser um iogurte, pode ser um requeijão, pode ser uma manteiga, que será um produto industrializado. O presunto, o queijo, aí você escolhe, tá bom? E aí você vai dizer, veio de um animal ou de um vegetal? Então é de origem animal ou de origem vegetal? E o uso desse produto é para alimentação ou para uma outra utilidade? Ok? Continuando aqui um pouquinho, vamos falar sobre o uso da tecnologia a favor da agricultura. Aqui nós vamos ver bem a participação de equipamentos no campo e que isso fez com que muitas pessoas deixassem de trabalhar no campo, porque perderam o seu espaço para máquinas, para o uso da tecnologia, mas que também veio a favor da agricultura, veio ajudar também os grandes fazendeiros, as pessoas que precisam viver destes locais. Então veja aqui, na cidade, os avanços tecnológicos contribuem para simplificar o trabalho. No campo, esses avanços auxiliam na produção dos impactos causados ao ambiente, na melhoria da qualidade dos produtos e no aumento da produção. Graças ao avanço da tecnologia, a produtividade brasileira vem crescendo ano a ano. Observe nos gráficos a seguir o aumento do uso da tecnologia na produção agrícola brasileira. Então veja lá, o primeiro gráfico está mostrando a frota de tratores, então a quantidade de tratores no campo. Veja lá, 1970 como que era. E ó, o que foi acontecendo? Foi aumentando, ok? Segundo os dados do IBGE, certo? O Brasil, a produtividade agrícola do Brasil, o que aconteceu? Em 1930, aí quando chegou aqui aproximadamente 1980, foi crescendo, certo? Os recursos tecnológicos começaram a ser utilizados no campo a partir de 1970 e têm se desenvolvido ao longo dos anos. Um exemplo é a previsão meteorológica. Então veja que legal, a previsão meteorológica é tecnologia, claro. Então utilizando disso, as pessoas conseguem se prevenir e se planejar conforme é possível, de acordo com a sua época de colheita e plantio e também com a criação dos seus animais, certo? Pessoal, nós vamos ficando por aqui, continuaremos mais o nosso estudo de geografia em breve. Cuidem-se, turma! Tchau, tchau!